Tudo pronto aí? Ok. Nós estamos no 8º mandamento. Semana passada nós falamos sobre o casal Adão e Eva ter quebrado os 10 mandamentos no Jardim do Éden. Nós estamos continuando esta jornada sobre o 8º mandamento. Não furtarás é o 8º mandamento. Vou ter que ficar olhando para trás aqui para ter noção, porque as telas ali não estão funcionando. Nós temos a ideia do não furtarás é uma proteção à propriedade privada. Não sei se todos os irmãos têm conhecimento como que era o sistema que Deus planejou para Israel. Ele dividiu toda a área pelas 12 tribos, né? E cada tribo tinha a sua parte, sendo que a tribo de Levi, ela não tinha território definido, ela tinha cidades no meio das outras tribos, porque a função da tribo de Levi era ensinar o povo a lei, conduzir o povo na lei do Senhor, no direcionamento. Então eles tinham cidades que ficavam no meio das outras tribos. E Deus estabeleceu que se poderia vender a propriedade, mas que a cada 50 anos as terras voltavam para a tribo original, que era chamado o ano do jubileu. Então, poderia vender e a terra valia o quanto faltava de tempo para o jubileu. Teve o jubileu, a pessoa vendeu, é muito caro, seria muito caro, porque ela ficaria 50 anos com a terra. E à medida que fosse aproximando o jubileu, o valor ia diminuindo. Então, o que Deus estabeleceu foi a propriedade privada, ou seja, a família, o clã, eles tinham direito à terra. Então, o 8º mandamento, ele é para proteger a propriedade. Isso se transferiu, né, ao longo dos anos para nós no Ocidente, que assumimos a ética judaica, e agora, na visão cristã, a proteção à propriedade. Então, nós temos no nosso país leis que protegem a sua propriedade, protege sua casa, protege sua fazenda, protege suas roupas. A ideia é de proteção. Lembra que eu falei bem no início? Todas as leis que Deus estabeleceu, elas são de proteção do indivíduo, todas. E o não furtarás está dentro desta mesma linha. Nós temos 2 tipos de furto dentro da lei divina. Não queira trazer a lei divina para os conceitos modernos, né, que foram aperfeiçoados, é claro, dentro do contexto brasileiro. Porque no Brasil você tem diferença de furto e roubo, aí tem uma série de atenuantes para isso. Mas dentro do contexto bíblico, você tinha um furto ativo, que era pegar algo que não lhe pertence por direito.
Isso eram pecados de comissão. Comissão é fazer o errado. O outro é o furto passivo, reter deliberadamente o que pertence a outro. Isso é um pecado de omissão. Então, nós temos no conceito bíblico pecado de comissão e pecado de omissão. O Novo Testamento também trabalha esse conceito. Ou seja, aquilo que eu faço errado é comissão. Cometi esse erro. Aquilo que eu deixo de fazer é omissão. Tá? Então, no furto também tinha esse conceito. E não importa o quanto um pecador esconde seu pecado, Deus, o juiz de todos, vê tudo e sua palavra declara que ladrões não herdarão o reino de Deus. E aí nós vamos caminhar por algumas formas comuns de furto. Primeiro, furtar dinheiro ou bens de pessoas ou empresas. Isso inclui também roubo, arrombamento e furto em lojas. Então, esse é um conceito, tirar do outro, de pessoas ou empresas. O segundo conceito é furtar os empregados. Não dar ao empregado aquilo que a lei determina. A própria lei de Deus tinha muitos ensinos sobre a lei, sobre o trabalho. O trabalho em Israel, ele era pagamento diário. As pessoas recebiam no final do dia. Eram todos diaristas. A gente vai ver isso em várias circunstâncias. Furtar também excesso de trabalho, não pagando o devido salário ou o salário justo, não fornecer os benefícios prometidos ou reter seus salários. Quarto, ludibriar clientes com propagandas enganosas. Isso acontece muito, Hoje que a gente compra muita coisa pela internet, quando o produto chega, você toma um susto, O bom é que a gente pode devolver. Agora, em novembro, comprei 2 coisas que eu tive que devolver rapidamente, porque na hora que chegou, não era nada que parecia na propaganda. Então, isso também é roubo. Inadimplência intencional de empréstimos e dívidas. Isso aqui é um negócio complexo, Hoje, no Brasil, tem um negócio aí que o pessoal fala que você fizer uma dívida, depois de 5 anos, ela não te cobra mais, eu não sei como é que é. Mas, diante de Deus, isso não existe. Se pegou emprestado, paga. O sexto, instalar vírus para exigir resgate. Sequestro digital, que já tem acontecido, viu? Isso também é roubo. Iniciar processos judiciais infundados. Tinha uma expressão antiga, que ninguém usa mais, colocar a empresa no pau. Tinha esse negócio. E as pessoas faziam isso, e às vezes era sem razão. Esse aí é o mais doído, irmãos. Furtar do governo, deixando de pagar os impostos devidos. Certa vez um amigo falou assim:
comentando o versículo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, aí falou, não, mas o César tem uma boca muito grande. E a boca dele nunca fica saciada. Está sempre querendo mais. Né? Não é fácil. Né? Principalmente quem é CLT, não tem como fugir, né? Já desconta na fonte. Denegrir imagem com calúnias ou fofocas é roubar o nome da pessoa. Então, isso também é um tipo de furto que vai aparecer. Sequestro. Na antiga Israel, a pena para esse crime era a morte. Né? O Brasil tem... Hoje está menos, né? Pelo menos não tenho ouvido falar mais tanto nos sequestros relâmpagos. Né? Alguém disse que o crime organizado descobriu maneiras mais fáceis de roubar. Né? Para quem é aposentado, né, foi bem roubado aí durante muito tempo, e as previsões não são boas, né, sobre isso. Não, perdão, esqueci da última. Roubo da liberdade da pessoa. Né? Tirar a pessoa, tirar a liberdade de outra pessoa. Não, isso eu já falei, pena de morte, eu confundi aqui, perdão, deixa eu passar aqui. Esse negócio tem que ficar virando para trás, difícil. Roubos morais e intelectuais, a propriedade intelectual, né? A pessoa produz algo e ela é tirado dela. Também furtar o afeto das pessoas, né? Não demonstrar o devido amor, respeito e afeição. Isso bem no contexto da família. Então, nós temos esse compromisso de não furtar o respeito aos outros. Já falei da propriedade intelectual. Furtar a confiança. As pessoas não ter palavra, né? Ele dá uma palavra e depois não cumpre a sua palavra. Comprar conscientemente bens furtados, né? Sabendo que aquilo é roubado, mas compra a si mesmo, né? Levando algum tipo de vantagem. Então, são manifestações, né, bem claras desse 8º mandamento, que apontam para as várias ações na questão da vida ética do cristão, onde ele precisa estar atento. Olhando mais profundamente para este mandamento, nós temos essa palavra aí, o Criador de tal modo constituiu o homem que ele deseja e necessita do direito à exclusiva posse. Essa é a única segurança para o indivíduo e para a sociedade. Então, nós temos, né, a nossa casa, né? O brasileiro ele tem essa ideia de ter a casa própria, né? Todos perseguem a ideia da casa própria, pelo menos a maioria, né? Alguns preferem viver de aluguel. O pastor Hélio Boixá, lá em Bom Jesus do Galho, ele nunca teve casa própria. Ele não gosta. Ele gosta de casa alugada. Ele está há 8 anos lá em Bom Jesus. Ele já mudou 5 vezes. Ele gosta de mudar. Ele foi da polícia militar, né? Nós tivemos na casa dele há poucos dias
eu, o irmão Sandro e o irmão Gilson, né, fazendo um trabalho lá na área de som da igreja, dia 20 de novembro, um feriado. Aí a gente estava conversando, aí eu perguntei à irmã Helena, que é a esposa dele, falei, irmã Helena, como é que a senhora gosta de mudar? Ela falou, não, pastor, mas o Hélio era polícia, então a gente não parava nos lugares, já acostumei. E o Hélio não gosta realmente, ele não quer ter casa própria. Eu falei, Hélio, mas você vai morrer, vai deixar a sua esposa? Ele falou, não, minha pensão é boa, dá para pagar aluguel onde ela quiser. Né? E ele, assim, se ele está numa casa, alguma coisa aborreceu, ele muda. Aborreceu com o vizinho. Aí ele fala, não, por isso que eu não quero casa própria. Se você quer casa própria, você tem que aguentar o vizinho. Né? Às vezes, por pequenas coisas, né? Mas a filosofia deles são poucos assim. Então, nós temos, né, no Brasil essa ideia forte de ter a casa própria, né, como um lugar da nossa segurança. O texto de Efésios, capítulo 4, verso 28, é um texto bem conhecido, que fala profundamente sobre a ética cristã. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. A ideia do apóstolo Paulo, ela está em plena harmonia com todo o ensino do Antigo Testamento, que as pessoas devem ter o seu sustento pelo trabalho. E eu citei aqui na semana passada que mesmo as pessoas carentes, elas tinham a ajuda, mas também elas tinham que trabalhar. E o apóstolo Paulo, né, no outro texto, ele vai chegar ao extremo de dizer que aquele que não trabalhe também não coma. Infelizmente, nosso país está vivendo, né, já há muito tempo com programas sociais que clientelizam as pessoas. Né? E as pessoas não querem trabalhar. A gente está vendo aí os supermercados, lojas, querendo arrumar gente para trabalhar, porque um dos motivos é os programas sociais intermináveis. O programa social ele tem que ser um socorro, mas ele tem que ter tempo para findar e encaminhar a pessoa para o mercado de trabalho. O princípio que Paulo ensina é justamente esse: a pessoa que furtava, não furte mais, né? A mudança de quem não tinha uma vida correta, mas ele estabelece a ideia do trabalho para que ele possa ajudar os outros, não ficar eternamente dependente dos programas sociais. E no contexto de Paulo ele está falando da igreja. Fui virar. Sumiu daqui também agora. Está difícil hoje, né? Então vamos avançando aqui. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, ele vai falar justamente essa afirmação pesada. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Eu preguei aqui há alguns anos, e algumas pessoas vieram conversar comigo, acharam assim esquisito, sobre os critérios que Paulo estabelece na igreja para as viúvas receberem ajuda. E Paulo é extremamente rigoroso, né? Porque a visão divina é a visão do trabalho, e não de viver às custas dos outros. Esse é o ensino. Sempre o trabalho.
Então ele vai dizer que as viúvas só poderiam receber ajuda se tivesse de 60 anos para cima. Então, já naquela época, ele estabelece uma idade alta. Segundo, que elas tenham sido pessoas exemplares na vida cristã. E ele vai estabelecendo uma série de critérios, né? Diz que se a pessoa tivesse uma família, não deveria pesar a igreja. A família que tem que cuidar. Então, porque o princípio bíblico é sempre do trabalho. E a gente citou que um dos tipos de furto é viver de programas, né, assistenciais sem a pessoa ter necessidade. Ou seja, pode trabalhar, mas não quer trabalhar porque oferece, né, coisas e as pessoas se acomodam. O pecado nos leva realmente à acomodação. Nossos primeiros pais furtaram da árvore proibida de todos os seus descendentes, e todos os seus descendentes têm sido ladrões desde então. Né? Ele volta aqui nessa afirmação do que a gente falou semana passada, que no mandamento, no 8º mandamento, eles furtaram aquilo que não é deles. No dia 21, porque domingo que vem a gente não vai ter escola bíblica, o dia da Bíblia, a programação vai ser mais extensa. Aí eu vou falar, vai ser o último estudo sobre o 8º mandamento. A gente vai falar da administração. Perdão, dos jogos de azar, que é outra tentação que nós temos visto muito forte em nossa sociedade. Da administração, eu vou falar hoje, agora. A gente vai continuar aqui. Na administração da nossa vida pessoal, o furto ele vai aparecer de algumas maneiras. Furtar é pecado em pelo menos 2 sentidos. Primeiro, cada furto é uma falha de não confiar na provisão de Deus. Isso aqui é um desafio para a nossa fé. Se a pessoa está furtando, seja de Deus, né, no que Deus estabelece, ou seja, do próximo, isso demonstra a falta de confiança na provisão, no sustento divino, que é através do nosso trabalho. Segundo, cada furto também é um assalto à providência de Deus para os outros. Se a pessoa recebeu aquele bem, é uma bênção de Deus para ela. E se eu tomo isso dela, significa que eu estou tirando o que Deus deu para ela. Thomas Watson diz o seguinte: esse mandamento é a lei do amor com respeito aos bens do nosso próximo. Então, se você ama o próximo, não furte dele. Esse caso que escandalizou o Brasil esse ano, né, dos descontos no salário dos aposentados, é um caso terrível, de pessoas se apropriarem do que Deus abençoou o outro. Como não há temor nos corações, pode até haver religiosidade. Religiosidade é uma coisa, temor a Deus é outra.
as pessoas fazem. Porque o amor ao próximo não é algo só de palavra. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer para não amar de palavras, mas amar com atitudes. Então, quando alguém furta do outro, tirando do outro, ele está tirando a providência de Deus da vida do outro. Esse mandamento coloca um sagrado cerco ao redor da propriedade, na qual ninguém pode adentrar legalmente sem o consentimento do proprietário. Infelizmente, no Brasil, nós temos as leis que protegem o ladrão. Se um ladrão entrar na sua casa e você fizer alguma coisa com ele, você vai preso. Infelizmente. Tem lugares que é diferente. E se você matar, aí está lascado mesmo. O primeiro pecado cometido pela espécie humana envolveu o furto. Eva furtou do fruto proibido. O pecado, irmãos, original, que é chamado assim na teologia, ele é extremamente complexo. A Bíblia vai chamá-lo de vários nomes, né? Na teologia, a gente diz que o pecado original foi a incredulidade. O homem deixou de crer em Deus e creu na palavra do diabo. Ok. O que isso resultou? Na desobediência. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em Romanos 5, que o homem desobedeceu a Deus. E aqui esse autor ele traz essa ideia de que Eva, ela furta do que é de Deus. Deus separou para ele aquela parte. É só dele. Mas ele deu todo o restante para o casal. Mas eles quiseram somente aquela parte. E assim na história de Israel e na nossa história aparece muitas vezes exemplos, de pessoas que retiveram o que não podia. A gente lembra na conquista da terra, em Josué 7:21, quando Deus falou para não pegar nenhum despojo da guerra, e Acã foi lá e pegou aquela capa e trouxe aquela série de consequências, desobedeceu. No Novo Testamento, em Atos 5, tem aquela história trágica, de Ananias e Safira, que mentiu para Deus, Pedro diz que eles mentiram para Deus, o problema foi esse, e morreram, pena de morte para eles. Quando eu falei sobre pena de morte, eu citei esse caso, porque tem gente que acha que pena de morte só existia no Antigo Testamento. Tem alguns casos de pena de morte no Novo Testamento, dado pelo próprio Deus. A boa administração significa cuidar daquilo que nos foi dado, não permitir que as coisas caiam em degradação, significa não desperdiçar. Sempre que gastamos dinheiro que poderia ser investido melhor em outra coisa, somos culpados de um tipo de furto. Então, o que Deus espera de nós é uma boa administração dos recursos que Deus nos deu. Entenda recursos, tudo que você tem na vida. Depois dos 50 anos de idade, 60, a gente descobre que a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo. Porque quando a gente está novo, a gente acha que tem muito tempo na vida. Não é? A gente brinca muito, seus dias estão contados. A pessoa assusta. Não, mas os dias de todo mundo estão contados, gente. Não é?
E, à medida que você vai vivendo, é igual uma vela, você vai vivendo, vai queimando. Então, quanto mais queima, mais perto está do fim. Então, a nossa administração é o nosso tempo, é a coisa mais preciosa que tem. Administrar esse tempo. Administrar as nossas habilidades. Né? Estava conversando aqui antes do culto, né? A irmã Marlene levou o menininho ali com fascínio para a bateria. Aí o irmão falou assim: irmão, você toca? Eu falei: não toco e não tem como tocar. Eu já falei para os irmãos que eu tenho algumas deficiências motoras, né? Eu não conseguiria coordenar aquela quantidade de coisa que está ali. Né? Quem não lembra, eu falei, eu não consigo pular corda. Não consigo. Eu toco um pouquinho de violão, mas tem alguns ritmos que eu não consigo fazer. Então, não adianta eu mexer com esse negócio, vamos mexer com outras coisas. Né? Então, a boa administração é saber onde que eu tenho habilidade e usá-las. Né? A gente fica admirado, né? O Rafael hoje na bateria, gente esqueço, a Stephanie, né? São tudo coringa, né? Toca tudo. O Lido toca tudo. O Arley também toca um punhado de coisa. Então é uma bênção. E tem que usar isso mesmo para servir a Deus. Mas se você não tem as habilidades, use o que você tem. Né? Use aquilo que Deus te deu e seja um bom mordomo. Se você tem muito dinheiro, use bem o seu dinheiro. Se tem pouco dinheiro, use o seu pouco dinheiro que tem. Tá? Você tem muita roupa, benção. Né? Use bem. Se não usa, doa, abençoa outras pessoas. Não fique guardando, não. No tempo de Jesus, a roupa era investimento. Né? Por isso que nós temos a palavra investimento, que vem de vestimento. As pessoas compravam roupa porque aquilo era, tecido era muito caro. No nosso tempo, tecido, roupa é muito barato. Né? Essa aqui eu comprei na Black Fraud agora. R$ 49,00. Na Black Fraud, meu filho. Tem que ser. Não é? Tudo pela metade do dobro. Não é? Mas roupa hoje é muito mais barato. Comida hoje é muito mais barato que no passado, gente. Em 88, quando eu vim para Fabriciano, fruta era muito caro. Eu lembro bem disso. Eu digo, eu sou do supermercado, né? Meus filhos falam que eu sou especialista em supermercado. Eu acredito que, comparando mais ou menos daquela época para hoje, 1 quilo de maçã seria em torno de R$ 50, pelo poder de compra que a gente tinha. Então, era muito caro. Né? Hoje, você compra maçã R$ 7,00, R$ 8,00, R$ 10,00. Né? Compra. Maçã? Compra. É só você ir no lugar certo. Se quiser, eu te dou a dica. Eu conheço Villefort, Mineirão, BH, Coelho de Diniz, Só Laranja. O Brasil faliu. Está igual o Brasil mesmo, né? Faliu. O negócio está ruim. Né? Então, isso é administração. Eu preciso comprar coisas com menor preço, né? Para eu ter uma boa condição. A raiz da qual o roubo procede é o descontentamento. Ixi, isso aqui é terrível, irmãos, para nós pensarmos. Descontentamento com a porção com que Deus tem concedido. É muito importante nós olharmos a Bíblia e ver que ela trabalha com um equilíbrio, né, que se fala,
compara-se muito com o coração. Diz que o coração tem um músculo que acelera o coração e um músculo que freia. Dizem que é. E a Bíblia é assim. Ao mesmo tempo que ela ensina a gente a trabalhar, conquistar, o ensino é claríssimo nisso, no Antigo Testamento e no Novo, ao mesmo tempo ela fala de contentar, ou seja, não criar expectativa além, porque isso gera o descontentamento. Se você não é a pessoa que tem o dinheiro suficiente para viajar pelo mundo todo, vá pelo menos no Japão, ali em Antônio Dias. Quem já foi no Japão em Antônio Dias? Aí, alguns irmãos já foram, eu já fui. Então, fomos ali no Japão em Antônio Dias. Né? Se você não pode, né, ir lá para conhecer as paisagens lindas, Paris, né? Aí você vai, a irmã fala, vai em Aparecida do Norte, em vez de em Paris, né? Aparecida do Norte é bacana, fui lá 2 vezes, né? Mas não paguei promessa, não, sempre falo isso. Fui lá, mas não paguei promessa, não. Então, a gente tem que aprender a se contentar. Então, não tire do outro. Se o outro tem, Deus abençoa ele daquela forma. E pode te abençoar. Essa lei é ordenada para os nossos corações, tanto quanto para nossas mãos, de modo que o homem possa estudar, tanto para proteger a propriedade, como promover o interesse de outros. O nosso objetivo é trabalhar o nosso patrimônio, sim, mas também proteger o que é do outro. Essa semana ouvi um rabino judeu, muito legal, um cara falando sobre Salomão. Eu achei muito interessante. Ele falou, Salomão viveu 3 grandes períodos na sua vida. E os 3 grandes períodos se refletem nos 3 livros que ele escreveu. O primeiro livro foi Cantares. Salomão estava no auge da sua juventude, tinha lá 1000 mulheres, dentre elas ele apaixonou pela Sulamita, que era pretinha, né? Então ele escreveu 1005 cânticos, que ele diz, e um ficou registrado, que é o Cantares. E ele se apresenta com todo o vigor da sua juventude. Os anos se passaram, ele escreve o livro de Provérbios, que é um livro de reflexões sobre a caminhada da vida. E é um livro que a gente usa muito na questão da ética. E, na sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes, que é um livro da desilusão. A essência de Eclesiastes é vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E a outra frase que aparece lá é debaixo do sol. Ou seja, ele está falando da vida na terra, aqui. Essa vida, ela é passageira. Então ele chega nessa conclusão. Mas em Provérbios, quando ele traz os princípios éticos, ele vai falar sobre o furto, em Provérbios 6, versos 10 e 11, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então ele fala do preguiçoso.
ele está no equilíbrio da vida, né, na vida madura, e ele sabe que há uma necessidade do trabalho, porque senão a pobreza virá como um ladrão. É preciso trabalhar. E isso envolve a nossa administração. Ainda Provérbios 30, verso 8 e 9, eu não vou ler, ele fala da tentação de roubar. Nós somos tentados. Aí a gente vai em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, e o apóstolo Paulo vai dizer: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. A ideia de você prover o próprio sustento. Luiz Felipe Pondé, né, eu cito ele de vez em quando, que é um filósofo, e ele fala, em vários vídeos dele, sobre essa atuação da igreja evangélica na sociedade, principalmente nas periferias, promovendo o sustento da família. E ele fala que, geralmente, começam as crianças a irem para a igreja, e aí das crianças faz uma visita à família, aí das crianças a mãe vai acompanhando na igreja, e aí envolve, começa a ter algum tipo de ajuda. Ele fala assim, geralmente, essas famílias desestruturadas, o pai ou bebe muito, está envolvido com droga, não consegue parar emprego, a igreja se movimenta para trabalhar a vida da família e recuperar esse homem, né, trabalho que se faz, arruma emprego para ele. Outros casos ele fala de maridos, né, com violência doméstica, então a igreja ajuda a dimensionar isso para a família se sustentar. Porque esse é o princípio bíblico. A gente vê o que Paulo diz, que trabalhar como vos ordenamos. É uma ordem divina, o trabalho. A não depender do outro, a ter o seu próprio sustento. Para as pessoas não se acomodarem. Porque nós, irmãos, seres humanos, nós temos uma tendência à acomodação. Hoje no Brasil, são 95 milhões de pessoas que vivem de programas sociais. Vocês devem ter visto isso aí nos dados da internet. 95 milhões. Quase a metade da população. Nós somos 200 e alguma coisa. Onde vai parar isso? Porque esse pessoal que recebe, eles não produzem. Os irmãos devem saber, nós aposentados, nosso horizonte não é bom, né? E se você não aposentou ainda, não tenha muita esperança. Poucos dias alguém falou, né? Quando criou o INSS, era uma pessoa aposentada e 8 trabalhando. Hoje é 1 aposentado e 1,8 pessoas trabalhando. Não dá nem 2. Como é que vai sustentar? Então, a tendência é todo mundo ganhar um salário mínimo, viu? E olha lá. Ainda estão falando de desvincular a aposentadoria do salário mínimo. Vai ficar bom, não? Quando Jesus se encontra com Zaqueu, né, um caso mais famoso do Novo Testamento nessa área, e os, como é que chama lá, os cobradores de impostos, os publicanos, era a fama deles de passar a mão mesmo e roubar com força.
E aí o que acontece? Na conversão, e nós compreendemos bem, à luz do contexto histórico, que Jesus não falou 10 minutos para ele, né? A história ela é resumida. Mas os jantares geralmente começavam por volta de 5 horas da tarde e terminavam às 11. E ali eles ficavam comendo e conversando, comendo e conversando. Isso eram os jantares da época. Então Jesus falou muita coisa para ele, inclusive falou sobre roubo. Porque para ele tomar essa atitude que está registrado lá em Lucas capítulo 19, né? Quando ele se levanta e diz: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Para ele tomar essa atitude, ele foi ensinado. Jesus o confrontou com a vida pecaminosa dele. E aí ele toma essa atitude de doar primeiro a uma generosidade, né? E segundo, ele reconhece que tomou de alguém o que não devia. Que era muito comum o cobrador de impostos, o publicano, ele tinha uma porcentagem. E Jericó, onde eles estavam, era uma passagem comercial muito forte na época, de estrada. E a mercadoria que passasse ali tinha que pagar imposto. Então, imposto é coisa que sempre existiu na sociedade. Só que ele cobrava mais. Cobrando a mais, era roubo, ele deveria ter somente a parte dele. Então, ele decide, então, devolver aqueles que ele tinha roubado. Existem 3 atitudes básicas que podemos adotar em relação aos bens. A primeira atitude é, e aí a gente lembra, irmão, isso aqui se encaixa, e a gente prega sermão na história do samaritano. São as filosofias do ladrão. Olha aqui. O que é seu é meu, eu tomarei isso para mim. Então, você está na rua com o seu celular, o outro chega, não, o que é seu é meu, toma. Isso é filosofia do ladrão. A segunda, o que é meu, eu ficarei com isso. Ou seja, atitude egoísta. Ou seja, eu não vou compartilhar das bênçãos de Deus com os outros. Isso também é roubo, né? A gente falou da omissão. A terceira atitude correta do administrador, o que é meu é de Deus, eu o compartilharei. E isso reflete dentro da família, né, dentro de casa, compartilhar aquilo que nós temos e somos com os nossos familiares e também com as pessoas que não são da nossa família. Os cristãos são chamados para uma vida de generosidade. Essa palavra generosidade, ela expressa profundamente o segundo mandamento que Jesus traz, que é o amor ao próximo. O amor ao próximo é manifestado na generosidade. Nossa igreja ela tem um movimento muito grande nas doações. Isso é muito bacana. Muito bacana. A regra diz o seguinte: se você, durante um ano inteiro, não usou determinada coisa, significa que você não precisa dela. Roupa de frio aqui no Vale do Aço, só para enfeite, né? De guarda-roupa. Maio, junhozinho, dá uma refrescada, né? A gente vê até as pessoas na rua usando blusa, mas pouca coisa.
Então, se passou esse tempo, você não usou, eu tenho 2 blusas de frio, só isso. Não compro mais, eu gasto dinheiro com isso não. Porque não usa. Eu tinha umas outras lá, já doei. Tá vendo? Lembrando que quando o pastor Diogo e a Rosiane chegaram em São Cândido há 4 anos, eles vieram no mês de junho. Eles moravam em Campos. Quem conhece Campos sabe, o calor é o ano inteiro. Chegaram em junho, lá em São Cândido, estava um gelo, porque lá é montanha. Quem já foi lá sabe. Tiveram que sair às pressas, vir em Patinga para comprar roupa de frio para eles e para... Tinha a menina na época, né? Lá, quando chega o inverno, esfria bem lá naquela montanha. Então, se você não usou, doa. Isso é generosidade. E isso serve para outras áreas da nossa vida. Não trabalhamos simplesmente para satisfazer nossos próprios desejos, mas também para cuidar de outros. Isso não significa que nunca podemos desfrutar do que Deus nos deu, não é isso. Deus nos deu e pode desfrutar, mas é necessário pensar no outro. Toda vez que dou, declaro que o dinheiro não me controla. Isso aqui é um negócio sério. Os teólogos dizem que o único rival que Jesus reconhece para nós é o dinheiro. Nem Satanás ele considera como rival. Lá no Sermão do Monte, ele fala, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, nessa afirmação, a partir dessa afirmação, entende-se que há um rival para Deus, que é o dinheiro. Generosidade é a desdeificação do dinheiro. É não deixar Deus ser dinheiro em nossa vida. A boa administração começa com a satisfação das necessidades de nossa família. Caminhando para o final, irmãos, é muito importante esse conceito bíblico de cuidado com a família. Por isso que nós, crentes, conhecendo os ensinos bíblicos, nós somos defensores perpétuos da família. Lutamos contra qualquer coisa que venha atacar os princípios da família. Trabalhamos situações complexas, mas a defesa da família. E começa justamente dentro da nossa casa, começa com o casal. Casou, cuidado um com o outro, está formando um novo bloco familiar. Aí vem os filhos nessa caminhada, porque Deus vai nos abençoar através das famílias. Em Deuteronômio capítulo 15, verso 10, diz assim, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração. Quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Deuteronômio 15, 10. É necessário começar dentro de casa a nossa jornada de doação. É desejo dos pais, naturalmente, dar aos filhos o melhor que ele tem. É desejo dos pais que os filhos tenham uma vida melhor do que a que ele teve. Isso é natural em nós. Dar aos filhos o melhor, mas também não podemos protegê-los das próprias experiências.
criar uma bolha em torno deles. Os filhos precisam ter as suas experiências. Precisam aprender o valor do dinheiro, sustento para ele, compromisso. O primeiro emprego que eu tive na minha vida, aos 12 anos, eu ganhava um dinheiro que era 200. Eu não sei que dinheiro era, porque o Brasil o dinheiro muda, né? Só quem nasceu depois de 94 para cá que conhece só o real. Mas nós, que nascemos antes, já passamos por cada coisa. Eu lembro que eu ganhava um negócio que era 200. E eu pagava a conta de água da casa, que era mais ou menos 100. Com 12 anos. Isso é muito importante. Dar aos filhos a oportunidade de terem suas próprias experiências. Que eles não roubem de Deus, né? Não roubem de Deus. É outra coisa a ensinar para os filhos. Eles precisam aprender. Em Cachoeira do Vale tinha um casal que eu creio que alguns irmãos que conheceram, irmão Pedro e irmã Maria Canuta, casal idoso, e eles gostavam de contar o trabalho que eles faziam com as crianças na igreja, lá em Santa Maria de Itabira, onde que eles vieram de lá. Eles ensinavam as crianças a ofertar. Davam moedas para as crianças, então elas ofertavam. Mas como eles eram pobres, ela pegava lá a moeda no domingo seguinte e mandava as crianças ofertar de novo. Não tinha dinheiro para dar todo domingo. Mas estava ensinando as crianças a ofertar. E não só as crianças deles, né, os filhos, mas as outras crianças da igreja. Então esse ensino é importante. Na administração, cuidar dos bens que Deus deu, cuidar da saúde, cuidar das habilidades, ensinar as pessoas a terem responsabilidade com aquilo que Deus concedeu. Essa é a essência do mandamento, que é aprendermos a cuidar daquilo que Deus nos deu e saber que isso é proteção para a nossa vida, para a nossa santidade. Né? Semana passada a gente teve um multiplique aqui, e a inscrição foi R$10, né? Um valor simbólico. Aí teve uma irmã, a irmã Sara, chegou para mim: pastor Lélio, passou os R$10 da minha inscrição? Foi, irmã? Não sei não. Foi, irmã, a gente está mais preocupada com as pessoas virem do que pagar os R$10. Não, mas eu tenho que pagar o meu. Está certo, é isso mesmo. Certíssimo. Se é R$10, é R$10. É simbólico? Era mesmo, simbólico. Mas é compromisso meu. Irmãos, os mandamentos, a gente dá conta, não é para as pessoas. É para Deus. Sou eu e Deus. Quando eu ponho meu travesseiro, minha cabecinha no travesseiro para dormir, né? É a hora da minha tranquilidade. Fechar o dia. Geralmente eu falo assim: Senhor, cheguei aqui de novo. Vivi mais um dia. Como é que nós passamos o dia? Né? É aquele momento ali. E às vezes a gente descobrir que a gente errou algumas coisas, deixou de fazer outras, não somos perfeitos, né? Deus sabe disso, mas é um momento que nós temos com Deus da nossa intimidade, que ninguém está nem sabendo o que está acontecendo com você, porque é coisa da nossa mente com Deus. Encerramos aqui. Então, semana que vem não temos escola bíblica, será o dia da Bíblia, será um culto especial pela manhã, de gratidão a Deus pela palavra. E no outro domingo nós vamos falar sobre, na área do furto, do roubo, o perigo dos jogos de azar. Né? Os irmãos devem ter visto uma pesquisa que saiu aí, que entre os evangélicos, 41% são pessoas que já jogaram, né, que admitem que já jogaram em jogos de azar,
e entre os católicos 35%. Né? Então, nós estamos ganhando deles. Né? Nós estamos com mais gente jogando. Os adolescentes passaram aí a crise do tigrinho, né? Muitos jovens e adolescentes jogando dinheiro no tigrinho, e aí nós vamos tratar também dessa área que é importante para nós e para a formação dos nossos filhos e netos. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, porque podemos nos reunir como igreja, celebrar a ceia do Senhor, que é a declaração de vitória do Senhor sobre a cruz, sobre a morte, e que nos dá segurança de vida eterna. Obrigado por esse tempo agora de meditação nesse princípio bíblico tão importante, para que nós tenhamos uma vida segura diante de Ti, respeitosa diante dos outros, a começar da nossa família, nossos vizinhos, que o Senhor possa continuar nos instruindo na Tua palavra, para que possamos proceder melhor, viver melhor com o Senhor e com o nosso próximo. Abençoa todo esse dia, em todos os contatos que teremos, e à noite, quando cada um também estará aqui cultuando ao Senhor, reunido, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite eu vou pregar na Igreja Batista de Iapu, aniversário da igreja, então hoje à noite eu não estarei aqui com os irmãos. Iapu é pertinho, 1 hora daqui lá, estaremos lá no aniversário da igreja. Um abraço quem está em casa também, Deus nos sustente e nos guarde.